Pois é, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte. Sofia, filha da Cláudia Raia, tem 22 anos hoje, mas ganhou da mãe um vibrador com 12 anos de idade. A gente teve trocentas conversas durante a reunião de pauta. Eu queria trazer alguns dos temas das coisas que a gente falou, que eu acho que posiciona essa conversa. Eu vinha da impressão, muito por conta das pessoas com quem eu convivo, da história dos meus filhos. Eu tenho uma filha adulta que tem 22 anos de idade, 2 filhos adolescentes de 13 e 14. E eu vinha com a impressão de que, pelo menos no ambiente, isso não é impressão, isso é fato, no ambiente em que eu criei meus filhos, as escolas em que a minha filha estudou e meus filhos estudam ainda, os outros pais ao redor, né, as pessoas que eu vejo, amigos meus que eu vejo com filhos mais ou menos na mesma idade, em que a questão da sexualidade feminina e da questão da sexualidade masculina na adolescência, no meu mundo, já tinha meio que deixado de ser tabu. E isso inclui a questão da masturbação. Uma das coisas que a gente estava falando sempre se faz piada dos meninos com 12, 13, 14 anos presos, trancados no banheiro por horas, tudo mais, tal, e que é engraçadinho, mas que masturbação de menina adolescente é um assunto sobre o qual ainda não se fala, tal. Eu estava com a impressão de que isso, pelo menos nos ambientes mais progressistas de Rio e São Paulo, é um troço que já tinha passado. Vocês me convenceram de que não, mesmo nos ambientes progressistas, ainda é um certo tabu. Aí a gente teve uma discussão, Luísa, eu e você, e embora em termos de valores e a respeito de visão de sexualidade, a gente tenda a concordar mais do que discordar, você fez um argumento de que um deputado não tem que falar sobre o vibrador da filha da Cláudia Raia, que isso é um problema dela, é uma decisão pessoal, tudo mais. Eu já vou te deixar fazer o seu argumento, mas eu discordei de você. E o ponto pelo qual eu discordei de você, eu acho que tem muito... É engraçado que bate nessa conversa sobre identitarismo que eu tenho tido com o público, a gente teve muito também, aqui internamente, que é o seguinte: sexualidade, eu acho que é um tema importante, principalmente quando a gente está falando de sexualidade dos filhos. Por quê? Porque existe uma quantidade imensa de pessoas que acham que isso não é só no Brasil. Existe uma divisão acontecendo entre os ambientes progressistas urbanos e o resto das nações. Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo em vários países da Europa Ocidental. E existe a impressão, por parte de uma quantidade muito grande de pessoas nas sociedades, de que nós progressistas estamos indo muito longe e muito rápido. E que a partir disso a gente está começando a querer determinar como todo mundo deve lidar com sexualidade. E aí existe uma resposta, um movimento em resposta que faz parte desse movimento de direita hoje, que não é apenas extremista, que é o seguinte: não, eu quero tomar decisões ao tipo de coisa que meus filhos vão ser expostos na escola. Eu quero tomar decisões, eu quero influenciar em que tipo de coisa que vai ser ensinado aos meus filhos a respeito de sexualidade, eu quero ser avisado se o banheiro feminino vai poder receber crianças trans. Todo esse debate está posto. Então, quando a Cláudia Raia se vira e fala numa entrevista, num podcast, eu dei um vibrador para minha filha quando ela tinha 12 anos de idade, eu acho que, para uma quantidade grande de pessoas, a coisa bate como um susto de... a percepção de que existe, de fato, um fosso imenso que nos separa em termos de valores. E eu acho que essa postura dá medo, e vou além, acho que é legítimo que as pessoas tenham medo. Acho que é legítimo que as pessoas exponham seus receios e tudo mais. Eu não vejo qualquer problema no que a Cláudia Raia fez.
mas eu tenho consciência de o quão radical é a minha visão perante a média, o quão radical minha visão a respeito de sexualidade é. E eu acho que gente demais dentro do mundo progressista perdeu a percepção de ver o quanto que esse ponto de vista é minoritário e o quanto que é preciso ter uma conversa e fazer o processo de convencimento, sabe? O que me preocupa nessa discussão... Eu me senti muito assim agora. Eu quero ver esse ping-pong primeiro. Imagina, não tenho nem roupa para isso, gente. Mas olha só, o que me preocupa é a questão prática. Porque eu tô aqui com uma matéria aberta na minha frente dizendo que meninas de 10 a 14 anos de idade são a maioria das vítimas de estupro, por exemplo. E eu acho que essa é uma questão prática com a qual um parlamentar devia estar preocupado. A Cláudia Raia dizer que deu um vibrador para a filha dela quando a menina tinha 12 anos não é uma questão prática. E esse é o meu ponto em relação ao trabalho do parlamentar. A Sofia, filha da Cláudia Raia, não é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, desassistida, como essa imensa população que a gente tem de meninas entre 10 e 14 anos que são estupradas dentro de casa, muito porque elas também não têm acesso à educação sexual, à orientação, para saber, assim, com 10 anos, uma menina não sabe, muitas vezes, onde um adulto pode colocar a mão no corpo dela e onde não pode. Então, para mim, essa devia ser a preocupação do parlamentar, porque esse número existe, ele é um fato, ele não é uma pauta identitária, ele não é uma invenção da esquerda, isso realmente está acontecendo. E o que a gente observa quando meninas entre 10 e 14 anos são estupradas e acabam grávidas, por exemplo, é que esse deputado, essa classe política que diz que está preocupado com o fato da criança ser sexualizada muito cedo, o que ele faz é campanha para expor essa criança que já sofreu uma violência, que está correndo risco de vida, porque nessa fase uma gravidez é um risco de vida. O que esse parlamentar está fazendo é criando um factoide em cima de uma criança que não estava em situação de vulnerabilidade, que estava assistida pelo pai, pela mãe, pela escola e que estava simplesmente conhecendo o próprio corpo com o aval da mãe, com o consentimento da mãe. E está transformando numa questão quando, na verdade, o problema é outro. E eu entendo que, para muita gente, a masturbação possa representar uma sexualização precoce, mas isso é uma coisa que a gente lida com informação também, né? Porque, assim, todo mundo já teve 12 anos, 13 anos. Eu acho que tem um receio das mães, e aí eu acho que eu falo principalmente dessa classe que está desassistida hoje, né? Que a gente discute aqui bastante no Central também, e que está indo para a extrema-direita. Uma preocupação em sexualização precoce, porque quando você está num ambiente de classe média baixa, um ambiente pobre, por exemplo, a sexualização precoce é um problema, porque ela pode gerar uma gravidez precoce, porque pode gerar uma série de outros problemas. Mas eu acho que tem uma desinformação da extrema-direita nesse sentido, que é dizer que informar a criança e educar a criança vai fazer com que ela seja precocemente sexualizada, quando na verdade é o contrário. Na verdade, você está dizendo para ela, olha, tem lugares no seu corpo em que um adulto não pode pôr a mão. E ele não pode se ele for o seu pai, seu tio, seu vô. E essa informação é barrada por essa classe política, enquanto a gente pega uma questão dessa que é extremamente pessoal, que é uma mãe dentro da casa dela dando um vibrador para a filha e transforma numa notícia crime, assim. Então, eu comecei a reunião falando, gente, tá faltando trabalho na Câmara, né? Porque essa é uma questão individual. Né? O deputado estadual. Veja, eu acho que tinha que ter educação sexual nas escolas públicas. E justamente porque é a melhor maneira de você evitar gravidez adolescente e violência sexual contra adolescentes, que, como você falou, são as principais vítimas de violência. O problema é o seguinte, você não escapa de ter que convencer as pessoas disso. Uhum. Entendeu? E como a esquerda só faz essa conversa sobre sexualidade de forma confusa, quer dizer, a gente está aqui falando de aula de educação sexual e imediatamente já vai ter 1000 pessoas querendo botar questões LGBTQIA+, e questões
E aí pior no sentido de que mais confusão traz para o debate. Questões sobre transexualidade. E a gente só está falando de como é que seu corpo funciona. Entendeu? Primeiro, você tem que começar a separar essas conversas. E segundo, e mais importante, gente, você tem que começar a construir um discurso que convença. Entendeu? A gente não foge do ônus de convencer as pessoas numa democracia. Se nós temos um ponto de vista minoritário, e imagino que todos concordemos a respeito de aulas de educação sexual para pré-adolescentes em todas as escolas, meus filhos têm, mas eles estão numa escola particular e nenhum dos pais nessa escola tem problema com isso. A gente não escapa de convencer as pessoas disso. E a impressão que eu tenho é que muita gente na esquerda entrou numas de, não, mas isso é o certo. Não tem que ter conversa sobre isso. Claro que tem. E a tentativa de impor essas pautas sem ter a devida conversa é um presente para a extrema-direita, porque eles constroem um discurso demagógico em cima disso. Não, mas eu acho que nesse caso não era nem uma pauta, assim, porque não é que surgiu um projeto. A extrema-direita adora fazer isso, né? Eles falam como se a esquerda estivesse tentando impor alguma coisa, como se os progressistas estivessem tentando impor alguma coisa. E, na verdade, assim, foi só uma declaração de uma mãe, que é uma pessoa pública, então ela falou isso no ambiente público, dizendo, olha, eu acho que a mulher tem que conhecer o próprio corpo, então eu dei um vibrador de presente para minha filha quando ela tinha 12 anos. Ela não falou que ela queria fazer um projeto de lei para distribuir os vibradores nas escolas. Não, mas o trabalho... Ela só falou de uma coisa muito do ambiente privado, assim. Isso é política normal. Isso é política normal. É um deputado de direita se aproveitando de algo que está acontecendo em público para fixar uma ideia de como é que a esquerda pensa. Isso é política normal. Gente de esquerda, políticos de esquerda estão o tempo todo se aproveitando de acontecimentos para dizer, olha como que a direita é. E pessoas de direita, políticos de direita, estão a toda hora se aproveitando de acontecimentos para dizer, olha como os outros caras são. Então, mas aí, pronto. Oi, tudo bem? Oi, como vai? Tudo bem? Desculpa interromper. Mas aí eu acho que eu concordo, acho que vocês dois fazem pontos muito importantes e bons e por isso que a gente gosta de ficar assistindo o Central, né, Christian? Não, tem a menor dúvida. Eu tô na campanha Flávia Tavares no Rio de Janeiro permanentemente. Não, a Flávia Tavares adora São Paulo. Mas, assim, eu fico profundamente dividida, porque eu ouço a Luísa e falo, isso, Luísa, eu também penso assim. Aí eu ouço o Pedro e falo, pois é, né, eu também acho que o Pedro tá certo. E aí Múcio. Exatamente. Mas eu queria fazer algumas ponderações que são as seguintes. A primeira é que tem um movimento para além do identitarismo, de luta por direitos de crianças, adolescentes, de educação sexual e afins, que eu não gostaria que se perdesse na conversa, porque a gente pensa, por exemplo, no Instituto da Luciana Temer, né? Que eu tive o privilégio e o prazer de entrevistar quando veio lá o PL do estupro, e ela faz, se você puder, Lu, dar uma pesquisada no nome, porque a minha memória é gelatinosa, e me fugiu aqui, mas a Luciana Temer e esse instituto para o qual ela trabalha e que ela organiza lá, tem um trabalho seríssimo de convencimento, de trabalho com a sociedade, falando justamente dessas necessidades. Liberta, exatamente. Dessa necessidade da educação sexual, de como a gente protege as crianças e os adolescentes e etc. E ele não, a meu ver, nem esbarra no identitarismo. E ele tem que ser não só reconhecido como exaltado, e eu sei que existem outros tantos que fazem coisas no mesmo sentido. Mesmo as lutas hoje mais taxadas de identitarismo, né? Então lutas do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, existe um processo anterior, a meu ver, de lutas por esses direitos
que não se misturam com um discurso mais agressivo, mais cancelador de redes sociais e por aí vai. E isso, eu acho muito importante a gente pontuar isso, e eu acho que parte do que a gente conquistou desde a Constituição de 1988, né, já naquele processo constituinte desde então, vem desses movimentos que são valiosíssimos e fundamentais para a conquista de direitos fundamentais de vários grupos, né? E não vou nem falar de grupos minoritários, porque, imagine, falar de mulheres como minoria, enfim, é aquela coisa, né? Tem uma minorização ali no sentido de poder, mas não numérica. Isso é uma coisa. A outra é que, foi o ponto que eu trouxe nas nossas reuniões, é que a gente, que é progressista, fica num dilema de como é que eu vou fazer essa discussão de uma forma que convença, mas sem cair na armadilha de, mas metade do Brasil, ou mais da metade do Brasil é conservadora, então a gente tem que aceitar, ou se a maioria pensa isso, será que eu preciso fazer essa luta? Será que é o meu direito fazer essa luta e etc.? Eu sei que não é isso que você está defendendo, tá, Pedro? Mas eu sei que é um dilema. Porque como é que a gente trava essa luta hoje em dia? É um dilema para o campo progressista. Se a gente acha que a nossa posição é a certa, e eu acho que a esquerda pode achar que a posição dela é a certa. Eu acho que essa parte do teu argumento... Não tem nenhum problema o campo progressista achar que está certo em defender educação sexual, por exemplo. O que eu acho que você está certo é que não dá para a gente abrir mão do processo de convencimento. Nisso eu concordo plenamente com você. Agora, como é que a gente faz sabendo que a extrema-direita, em particular, usa de artifícios para inflar coisas que talvez o público de direita, mais conservador, sequer achasse tão absurdo? Então, pegando um exemplo muito clássico da nossa política, a mamadeira de piroca. Era o governo Lula ainda, 2, né? Ou já era no governo Dilma? Eu sempre me perco na cronologia. Acho que é 2010, já era. Mamadeira de piroca foi... Foi depois, foi 2013. Foi o governo Dilma. Foi o governo Dilma. 2012, 2013. Jamais houve uma mamadeira de piroca. Justamente, eu ia fazer isso. Então, o que tinha acontecido ali naquele momento? O ministro da Educação era o Fernando Haddad. O governo editou uma cartilha, o Ministério da Educação editou uma cartilha de educação sexual. A extrema-direita foi lá e transformou isso num discurso: estão querendo dar mamadeira de piroca para ensinar as nossas crianças a fazer, nem sei, sexo oral, era isso o discurso? Eu nem me lembro mais o grau de absurdo. Nem tinha muito discurso, era só mas, mamadeira. Enfim, era uma grande distorção de um fato completamente diferente. A gente pode discutir, o governo tinha que ter trabalhado para convencer as pessoas de que aquela cartilha era necessária? Talvez, mas o que foi feito em cima daquilo é uma coisa completamente fora do jogo legítimo, eu acho. Eu acho ilegítimo você transformar aquilo numa mentira deslavada e ganhar numa eleição, quase ganhar, né? Porque em 2014 a Dilma ainda se elegeu. A partir de uma distorção tão grande. Aí, beleza, aí eu tenho uma visão que você conhece, que é de que esse tipo de movimento retroalimentou o identitarismo da esquerda, que falou, não, essas pessoas estão loucas, e aí exacerbou. E aí falou, não, tá vendo aí, ó, todo homem de igreja, religioso, urbano, quer oprimir as mulheres, quer fazer isso e isso vai retroalimentando, vai retroalimentando. Aí você soma isso ao fato de que o Brasil mata muito... homem, mas é sempre um homem. Isso. Aí soma ao fato de que o Brasil realmente mata muito transexuais. A hora que você vê, você não tem mais a proporção. E as armas estão completamente distorcidas. Você está usando
bomba nuclear para lidar com um assunto da esfera privada ou não, ou que venha a público, mas que não é um projeto de lei, não é nada assim ainda, é só outra discussão. Enfim, isso é o que me incomoda nesse momento. Assim, a gente tá... O campo progressista está perdendo o pé de como discutir assuntos que são relevantes, que são importantes e que eu considero que são certos. Posso estar errado em achar que é certo, mas eu considero que são certos.